alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, está muito fraca ainda os retornos de vocês, então fica um alerta aqui para a prof, tá? Que a prof está dando para vocês. Que vocês me enviem, então, os trabalhos que vocês estão realizando. Outra coisa, no kit da escola, veio uma atividade referente aos capítulos 1, 2 e 3, certo? Então, algumas dessas atividades vocês até já responderam. Então, eu quero que vocês passem para aquela folha, né, no verso da folha, ou se não, vocês coloquem numa folha avulsa para entregar, então, no dia 10, junto com as outras disciplinas, ok? Então, gente, essas atividades aqui, a gente já tinha feito a correção, né? Então, nós vamos entrar para o capítulo 5, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Os autores teatrais, tá? Então, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para a gente poder ver em conjunto. Vamos esperar melhorar a letra aqui. O palco e o papel. O teatro e a literatura possuem uma relação muito próxima. Muitas vezes nos esquecemos, mas para além da montagem no palco, o teatro também pode ser uma arte da escrita, a do texto dramático, seja no corpo, na fala dos atores ou nas páginas de um livro. Um bom texto dramático faz refletir, sentir ou encantar, beleza? Então, assim, muitos de vocês já assistiram peças de teatro, né? Então, aqui, como sempre, essas questões A, B e C, vocês vão responder lá no caderno de desenho. Então, você já leu algum texto teatral? Qual? A gente já leu alguns trechos na sala de aula, né? Quando a gente deu início lá no começo do capítulo 1. Que diferença você imagina que existe entre o texto teatral e outros gêneros literários? C. Se você fosse escrever um texto para uma peça de teatro, que tema escolheria? Ou seja, que gênero de teatro você gostaria de escrever, né? Então, vamos seguindo. Vamos ver. Eu vou acompanhar aqui no livro porque o computador faz aquele jeito que Deus não gosta. Vamos lá. Então, aqui. O palco e o papel. O teatro é uma arte do encontro. O que quer dizer? Que para o teatro existir, geralmente é preciso a união de muitas pessoas, dramaturgos, diretores, atores, figurinistas, iluminadores, sonoplastas e, é claro, o público. Entre os vários elementos a dar suporte à criação dos atores e diretores, o texto dramático ocupa um lugar de muita importância. O modo como o texto se relaciona com os outros componentes da cena, o estilo e a técnica da interpretação dos atores, os cenários que compõem, o espaço cênico, os figurinos, por exemplo. E é o que faz que cada montagem teatral seja única. O texto pode ser criado de diversas maneiras. Existem formas teatrais em que o texto é improvisado pelos atores durante a apresentação, como é o caso da comédia dell'arte, que a gente já viu, né, no capítulo anterior, que improvisa sobre o carnovácio, nome dado ao roteiro prévio de ações. Então, ali os artistas pegam um tema e vão só no improviso. Fala uma fala, o outro vai repetindo, o outro vai seguindo aquela história, né? Então, vamos lá. Aqui. Também há textos criados em processos colaborativos, quando atores, diretor e dramaturgo se reúnem e compõem juntos durante os vários ensaios, improvisações e momentos de escrita. E também há muitos casos em que o texto é escrito previamente pelo dramaturgo e somente depois é posto em cena pelos diretores e atores. Em alguns desses casos, como nos processos colaborativos e nas culturas teatrais tradicionais, é difícil saber a diferença entre o que é texto e o que é encenação. Opa, fugiu a página. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Certo? Então, eu vou ler aqui no livro para ficar melhor. Vou tirar aquela paginazinha ali. Não dá mais.
Então, em alguns desses casos, como nos processos que a gente já leu, já em outros, como nos espetáculos em que já há um texto pré-concebido, a linha que separa esses elementos é muito bem definida. Seja qual for o processo criativo escolhido com o texto dramático, temos contato com os personagens, lugares e realidades que são muito diferentes da nossa, ou que de alguma forma são tão parecidos que podemos até nos identificar. Bom, eu sempre trabalhei com teatro, tempos atrás, agora tem tempo que a prof não atua mais nessa área, de como dirigindo, produzindo, com o trabalho do teatro pedagógico, que também é um trabalho que a gente faz muito na escola, que é escolher um tema e fazer uma peça que todos participam na elaboração, da escrita, dos personagens e tudo mais. Mas também aqueles textos que já existem e que a gente faz uma adaptação para o teatro, né? Que depois nós vamos ver a seguir alguns dramaturgos. Dramaturgos, então, são pessoas que escrevem peças teatrais, certo? Então, na próxima atividade, tá? Deixa eu ver aqui, nós vamos aqui. Continuando aqui nessa linha de raciocínio, vamos lá. Assim como qualquer outro elemento do teatro e da arte em geral, o texto recebe influências do contexto social e cultural em que está inserido. Por exemplo, no teatro grego antigo, a relação entre indivíduo, sociedade e natureza era uma questão muito importante. E isso se refletia no modo como eram escritas as comédias e as tragédias, que foram os primeiros gêneros criados no teatro pelos antigos gregos, né? Muitos dos conflitos tratados por essas peças eram movimentados pelo embate entre heróis e o coro, conjunto de atores que representavam os anciões da cidade ou forças da natureza. Essa questão social era tão forte que se refletia também no espaço da apresentação. Os palcos daquela época, inclusive, tinham um espaço reservado somente aos heróis, separado do espaço onde atuava o coro. Entende? Então, o coro fazia aquela coisa assim do fundo, da narrativa, né? E os heróis, então, eram os artistas que protagonizavam a peça, certo? Então, aqui mostra as ruínas do antigo teatro grego na cidade de Atenas, na Grécia. Gente, agora, logo a seguir, exemplos como esse de como a arte teatral pode representar os contextos políticos mais complexos e fascinantes, pode ser encontrados em textos de cenas de várias épocas culturais, certo? Então, o texto é adaptado conforme o tema de uma sociedade, né? Um tema epocal, que a gente diz que o epocal é um tema que é da época, do que está vivendo no momento, ou pode ser também uma dramaturgia mais antiga, né? Mas na questão dos gregos, do antigo, dos primórdios do teatro, eles tinham outra simbologia, né? Que era tudo isso que a prof leu agora aqui em cima, certo? Então, na página 77, vocês vão responder lá na apostila, beleza? Então, vamos lá, vamos dar a resposta agora. Vamos, ajudem. Vamos ver. Cara que tá parado aqui, né? Eu sei. Vamos lá. Aqui. Agora nós vamos ver um pouco sobre os dramaturgos, certo? Alguns já conhecidos de vocês. Os palcos e seus autores, tá? Vocês já devem ter estudado lá na literatura, na língua portuguesa, né? Mas nós vamos ver alguns dos principais. Shakespeare e a alma humana, né? Então, Shakespeare era um dramaturgo inglês, né? Como referência, nós temos, então, Hamlet, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, entre tanto, Otelo, nossa, tantas peças maravilhosas de Shakespeare. Eu sou apaixonada por Shakespeare. Então, vamos lá. O teatro elisabetâneo, por quê? Porque é da Inglaterra, né, gente? Pertenceu à época do humanismo, que vocês já estudaram, com certeza, em história, né?
e também vocês vão ver essa questão em filosofia, em que os valores religiosos medievais estavam gradualmente sendo substituídos pelo Renascimento. Era um teatro popular, cheio de música e humor. Os atores ficavam próximos dos espectadores, o que criava intimidade entre eles. Cenários eram pouco utilizados, o que instigava a imaginação do público para visualizar os locais onde as histórias se passavam. Todos esses elementos fizeram do teatro elisabetano um prato cheio para a imaginação e para a reflexão humana. Um dos seus dramaturgos mais representativos e versáteis foi William Shakespeare. Tá? Ele compôs tragédias, comédias e peças históricas. Utilizava temas de tradição oral para discutir a relação do homem com a política e com a natureza. Vamos ver. Em Rei Lear, inspirado na tradição oral, aqui. Por exemplo, uma grande tempestade acontece após o rei dividir seu reino. Quem tiver curiosidade, leiam esses livros. É muito legal a coletânea de Shakespeare. Com humor, mesmo nas tragédias, e profundidade, mesmo nas comédias, suas peças abarcaram as mais significativos temas da alma humana, tá? Então, aqui é uma pintura, né, do retrato de William Shakespeare, tá? De 1600, e se encontra, então, em Londres, tá? Numa galeria nacional de retratos de Londres, na Inglaterra, um dos seus, né, ícones dos artistas ingleses, né, da dramaturgia. Então, a comédia de Molière, que chamou Molière, né? No teatro barroco francês, olhem bem, barroco. Vocês já estudaram esse estilo também, né? Na literatura, né? Com certeza na língua portuguesa, na história. Então, vocês vejam como a arte está interligada às outras disciplinas. Então, no teatro barroco francês do século XVII, surgiu um autor de comédia ácidas, com críticas inteligentes, Jean-Baptiste Poquelin, né? Conhecido como Molière. Ele declarou guerra aos padrões da elite da época. Sua experiência como ator o ajudava a criar na sua escrita situações eficientes para gerar o riso, que era sua arma mais poderosa. Recebendo influências da comédia dell'arte, que nós vimos no capítulo anterior, criou uma gama de personagens que, ou mesmo, no capítulo anterior não, mas acho que lá no começo, né? Que satirizavam os mais diversos tipos sociais. Por exemplo, o protagonista, o Avarento, possui uma clara inspiração do Pantaleão, personagem de comédia dell'arte italiana. Um comerciante velho, rico e panduro. Trata-se de um agiota que tenta passar a perna em todos, mesmo em seu próprio filho. Veja lá. Personagens como esses são uma sátira de ganância de certos setores econômicos da época. Religiosos, militares e professores universitários também estavam entre os alvos de piadas de mulher. Então, gente, vocês vejam que esses assuntos tão antigos e tão recentes, né? Essas sátiras todas aí, né, da sociedade vem de muito tempo, é uma coisa muito antiga. Então, o antigo se torna novo, sempre, né? A arte se transforma de acordo com a época, mas os temas são propriamente os mesmos, né? Então, nós vamos agora para esta outra página, que é a página 79, né? Aqui, Samuel Beckett e o absurdo. Após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, século XIX, né? A sensação de angústia e desespero permaneceu por muito tempo. Foi nesse contexto que o irlandês Samuel Beckett criou romances e espetáculos em que seus sentimentos predominantes são a impotência, o fracasso e a incapacidade de se expressar, né? Aquela coisa da censura.
Suas peças costumam acontecer em lugares estranhos e inóspitos, mas tratam de situações cotidianas. Por exemplo, Esperando God, né? Uma de suas peças mais famosas que se passa em um lugar deserto, como uma árvore ao centro. Sua trama é simples. 2 vagabundos esperam alguém chamado God, mas ele nunca chega. É uma peça sobre a angústia da espera. Não importa o que faça, o God nunca chega. Enquanto ele não chegar, os 2 homens continuarão a esperar, talvez eternamente. O texto permite inúmeras interpretações, como Esperando God. Foi apresentado em São Quentin, uma prisão dos Estados Unidos, por exemplo. Um dos prisioneiros se emocionou e afirmou que God era o lado de fora e a saída da prisão, aquilo que aqueles detentos esperavam há muito tempo e que nunca chegava. Olha que profundidade desse texto, né, gente? Aquela coisa assim, os 2 vagabundos ali esperando, uma coisa que talvez nunca chegue, né? Aquela coisa de se sentir aprisionado, né? O que está do lado de fora, que eu não conheço, desconheço. E também que um pouco pode refletir no nosso momento de hoje, né? Da espera, certo? Agora aqui, falando de Brasil. A brasilidade de Ariano Suassuna. Vocês já ouviram falar de Ariano Suassuna? Então, foi um ator paraibano que criou peças riquíssimas sobre o imaginário popular brasileiro. Mistura é a palavra que mais caracteriza sua obra, pois no caldeirão de sua escrita, gêneros vindos da Europa medieval, como as farsas e outros religiosos que veremos na página 84. São temperados por temas e linguagens populares do Nordeste brasileiro. Influenciado também pelo circo, Suassuna usa um humor corrosivo, quer dizer aquele bem pesado, né? Para criticar os desvios de conduta da nossa sociedade. Crítica à relação entre a religião e o lucro, ao Alto da Compadecida. Gente, quem já não assistiu ao Alto da Compadecida? É maravilhoso. Ler o livro é maravilhoso, mas o filme também é muito bom. Talvez a gente possa assisti-lo, né, na nossa volta. Ali mostra todos os quase 7 pecados capitais, né? O pecado da avareza. O santo e a porca demonstra preconceitos arraigados sobre a identidade brasileira. Farsa da boa preguiça. Suas obras apresentam cangaceiros retirando santos e outras figuras importantes. Me perdi um pouquinho. Importantes do imaginário nacional. Sua obra recebeu várias adaptações para a televisão e o cinema, como esse aqui, O Alto da Compadecida, né? Então, assim, ele é um grande dramaturgo brasileiro. Assistam aí o Alto da Compadecida, é uma comédia, mas que mostra muito ali aqueles 7 pecados capitais ali em cada personagem, né? Então, tem o Giló, tem a dona da padaria, tem sempre o vilão, né? Depois eles encontram, eles vão ser julgados lá, né? E daí quando chega lá no céu para ser julgado, Deus é negro, né? E é muito bonito, tá? É com a Fernanda Montenegro, e outros artistas maravilhosos do nosso cinema nacional, tá? Então, quem não quer ler o livro, assista o Alto da Compadecida, que já passou diversas vezes ali na televisão, né? Como sessões. Bom, deixa eu ver, página aqui. Bom, deixa eu ver, vamos começar aqui. Uma espera divertida. Bom, eu quero tirar essa página aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Vamos lá. Então, Esperando o Godot, tá? Cena do espetáculo Esperando o Godot. O mesmo texto teatral pode ser encenado de mais diversas formas, mesmo textos difíceis, como os de Samuel Beckett.
podem ser atualizados de maneira mais leve para um público infantil, por exemplo. Da parceria entre duas atrizes, Karina Prestuba e Thaís Póvoa, que trabalhavam juntas em um projeto hospitalar, surgiu a Cia Lona de Retalhos, enxergando na linguagem do palhaço a possibilidade de trabalhar com a investigação da dramaturgia, voltada para o público infantil. A companhia elabora espetáculos que são baseados em grandes obras da dramaturgia universal. Nas peças Esperando Godot, as duas palhaças esperam por alguém que demora a chegar. Como o título sugere, a inspiração vem de Esperando Godot, de Beckett, né? O espetáculo segue um novo caminho que permite... Deixa eu pegar mais aqui. Não vai. Tá? Caminho que permite que as crianças se identifiquem com as atitudes das personagens e se divirtam com as situações, tá? Deixa eu ver aqui que eu vou pegar no livro, porque ali também embaçado, né? Nas situações que a espera provoca, né? Então, desajeitadas, engraçadas, chocolate e batatinha, que são o nome das palhaças, prepara o ambiente que restou de um velho circo para receber o ilustre visitante, o tal Godot. E enquanto esperam, inventam brincadeiras, armam maior confusão e fazem da plateia cúmplice de todas as surpresas vivenciadas em cena. Gente, então, aqui, deixa eu pular essa página. Aqui tem um trecho, né, da peça, né, que nós vamos ler. Eu quero só ir até essa página hoje. Então, aquela página 81, vocês vão estar fazendo no caderno, na apostila, tá? Vão responder na apostila, página 81. E a prática sugerida ali, vamos ver como é que é. Situações incômodas do cotidiano podem motivar a criação artística. Pode motivar a criação artística? Na página anterior, vimos que os personagens Esperando Godot vivenciam situações cômicas e uma espera longa pode provocar. Em grupos de 3, alunos listem situações incômodas do seu cotidiano. Depois escolham uma situação listada, com base nela escrevam um pequeno roteiro teatral. Gente, isso nós vamos fazer, essa prática da página 81, no retorno, tá certo? Então, na página 81, somente na apostila vocês respondam e a prática nós vamos fazer no nosso retorno. E nós vamos ler, então, agora aqui um trecho, né? Baseando-se no texto abaixo, faça uma leitura dramática usando movimentos corporais e ações de expressões vocal para dar vida à representação. Essa questão número 2 também nós vamos fazer no nosso retorno, certo? Então, nós vamos fazer agora aqui, lendo o teatro, beleza? Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. Não consigo. Bom, deixa eu... Então, nós vamos encerrar aqui, quer dizer, nesse tempo, lendo o teatro. Essa questão número 2, nós vamos fazer essa leitura e vamos dar uma continuidade a essa história na escola, no nosso retorno, tá bom? Então, aqui, lendo o teatro. Quando lemos o texto dramático, deparamos-nos com algumas características. Você já deve ter reparado em algumas delas ao ler o trecho de sua Suma, da página anterior. Nele notamos que alguns personagens, João Grilo, tá aqui, do Alto da Compadecida, João Grilo, padre, bispo, sacristão, cangaceiro, Severino, que morreram e ao mando de um palhaço, que é porta-voz do autor, entram em cena para preparar o cenário para seu julgamento. Perceba que nós só sabemos disso por causa dos diálogos. E é isso muito importante, pois é uma peça que o leitor, espectador, só terá conhecimento dos temas tratados por meio das ações dos personagens. Ou seja, por meio daquilo que os personagens fazem ou falam. As ações são descritas nas rúbricas, geralmente entre parênteses. Isso no livro, né, gente? Então, comumente, as ações de uma peça funcionam como uma grande sequência de dominós. Uma ação desencadeia a outra, tá? Que desencadeará outra, e assim por diante, até que chegue no clímax. O que é o nó, a questão central da peça, se desenlace.
No Alto da Compadecida, Severino mata outros personagens, primeira ação, que faz o palhaço entrar para preparar o cenário para o julgamento, segunda ação, o que faz chamar os outros personagens para ajudá-lo, e assim por diante. Uma coisa desencadeia a outra. Quando lemos um texto dramático, é com esses elementos, personagens e ação, no caso, rúbricas e diálogos, que nos deparamos por meio deles e refletindo sobre uma questão de interesse do artista, e que é a maioria dos dramaturgos, dos mais variados estilos, realizam em suas criações. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver até o finalzinho aqui. Outro ponto importante é que a escrita das peças teatrais se dá sempre no tempo presente. No exemplo do Alto da Compadecida, com o chamado do palhaço, aparecem todos e não aparecem todos. Em uma peça, as coisas não aconteceram, elas estão acontecendo. Muitas peças são divididas em várias cenas diferentes. O conjunto dessas diversas cenas forma um ato. Numa apresentação de longa duração, é comum que haja intervalo para o público e o artista entre um ato e o outro. Quando o texto é muito longo, então são divididos em atos. O Alto da Compadecida, quando foi passado para o teatro, ele foi dividido em diversos atos, certo? Para dar também um descanso lá, para fixar, né? Ficar 1h30, 2 horas de uma peça de teatro é diferente de ver um filme, né, gente? Que tu para, dá para tomar uma água, come uma pipoca e volta lá. Teatro não, é ao vivo, né? Então, gente, eu vou deixar como uma atividade extra, tá? Que vocês assistam, quem não assistiu, o Alto da Compadecida, tá? Eu tenho, para mim que na Netflix não encontrem, mas vocês encontram, né? No YouTube, eu acredito que vocês encontram o Alto da Compadecida. Eu, inclusive, tenho até um DVD desse filme que está lá na escola. Se quem não conseguiu assistir o filme, me passe, né? Que daí eu vou dar uma dica, eu vou procurar aqui aonde encontrá-lo, no YouTube ou onde quer que seja, beleza? Senão nós vamos assistir todos eles juntos, né? É um filme longo, mas vale a pena ser assistido. Então, como uma atividade extracurricular, para a gente dar continuidade a este capítulo, tá? Eu gostaria que vocês, então, assistissem o filme O Alto da Compadecida e fizessem uma análise ali, uma pequena análise, um comentário no caderno de desenho sobre o filme, sobre o que você percebeu sobre os personagens, tá? E o que vocês identificam sobre os 7 pecados capitais ali, né? Eu gostaria que vocês identificassem alguns e vocês relatassem qual personagem que está retratando, então, um desses sentimentos aí, beleza? Então, para a aula de hoje, fica bem pouquinha coisa para vocês fazerem, como questão a abertura do capítulo, né? Que é lá na página... Perdão, deixa eu ver aqui. Na página 75, tá? Para responder no caderno de desenho. A página 77, responder lá na apostila, tá? A 81 na apostila também. E a prática, essa prática aqui nós vamos deixar para a volta, tá? Que é um trecho, então, do Alto da Compadecida, que é muito engraçado, vale a pena assistir. E agora que vocês estão aí, eu sei que tem muita atividade para vocês fazerem, mas vocês estão muito lentos, né? Eu gostaria que vocês, então, assistissem o filme O Alto da Compadecida, beleza? E outra questão, gente. Foi o kit para vocês entregarem lá no dia 15, lá na escola, aquelas atividades de artes, algumas vocês até já fizeram, mas é referente ao capítulo 1, 2 e 3. Então, eu quero que vocês respondam no verso da folha, o que está sugerido lá, e entreguem na escola junto com as outras disciplinas no dia 10. E a pesquisa que eu havia pedido para vocês, tá? Que era pesquisar sobre o estilo pop art e suas características
e obras referentes ao tema, eu quero que vocês me tirem uma foto e me enviem até o dia 15 de maio. Estou dando bastante tempo, porque eu disse que no final de cada capítulo eu estaria pedindo um trabalho extra, uma pesquisa, tá? A prof não está fazendo live, porque eu estou com problema no meu celular, como sempre. Meu computador também não está dos melhores, e nessa época de pandemia está difícil a gente estar resolvendo essas situações. Mas eu creio sim que está bastante claro, eu estou disponível para vocês, no privado, muito, mas olha, como sempre eu estou repetindo para vocês, para contar nos dedos os trabalhos do 9º ano que estão sendo enviados para mim, e eu fico bem triste com isso, tá? Porque é um assunto muito interessante, e eu gostaria, então, eu vou dar um prazo para vocês até o dia 15 de maio, para vocês estarem me entregando essa pesquisa sobre a pop art, e para também estar me mandando esse relato do filme do Alto da Compadecida, tá? Quem ainda tiver dificuldade em achá-lo, daí me procure no particular, no privado, que a prof vai estar vendo assim aonde pode estar disponibilizado esse filme, tá? Quem ainda tem DVD é difícil ter em casa hoje com essa tecnologia toda, né? Eu já não tenho mais. Mas assim, ó, eu tenho esse filme na escola. Mas então, se muitos tiverem dificuldade de assistir o filme ou não encontrá-lo, né? Mas eu acho que encontra sim, gente. Aí eu vou estar passando no nosso retorno, tá? Mas então é isso que eu deixo para a aula de hoje, esperando que vocês enviem as atividades propostas, tá? Que tirem fotos, me mandem, não é só a correção da apostila, porque a gente está fazendo cada final de capítulo a correção, então é fácil lá você esperar, né, para depois mandar. Eu estou anotando quem está me mandando só no final, tá? Então vocês precisam ser avaliados de alguma forma para validar esse ano, né, gente, esse tempo que a gente está em casa. Então, por favor, façam as tarefas de todas as disciplinas. Não esqueçam que a arte é importante. Vocês estão vendo conteúdos na arte, que vocês estão vendo na literatura, na história, na filosofia, até mesmo na língua portuguesa ou em outras disciplinas, que vocês estão trabalhando muito através de imagens, né? De interpretação de imagens que contam fatos históricos. Então, a arte está ligada à sociedade, à humanidade, certo? Então, é uma coisa antiga e nova. Então, ela sempre está se renovando, sempre está se recriando. E é isso que eu deixo para vocês, essa mensagem então, de hoje. E gostaria de ver mais trabalho de vocês, tá bom? Trabalho nos kits, mas os prazos foram estendidos, então vocês vão ter tempo para fazer essas pesquisas, tá? Então, até o dia 15/6, aguardo então esse comentário do Alto da Compadecida, e também o trabalho que eu pedi sobre a pop art, beleza? E vão me enviando as atividades de vocês no privado, certo? De tudo que vocês vão realizando aí, tá bom? Você sabe que eu tenho bastante paciência, mas também a gente tem um prazo. A gente tem um prazo e a gente tem que cumprir, todos nós. Tanto os nossos professores como vocês alunos, tá? Nós não estamos de férias. É um momento que a gente está em casa, mas a gente tem que estar também estudando, trabalhando, buscando conhecimento. É um momento de reflexão, né? De ver que todos nós estamos na mesma situação. E o que mais a gente quer é voltar, estar junto, ter aula presencial, conversar, dar risada, apertar a mão, abraçar, ter aquele contato legal, né? Que isso nada, não tem coisa que tem preço maior do que isso, né? Porque a escola é um momento de sociabilização e a aprendizagem, o conteúdo também depende de cada um de nós, né? De querer conhecer, de querer buscar. E isso é muito importante, gente, tá? Porque depende da pessoa. Não adianta também sair na escola, sociabilizar e não ter interesse nas coisas. Então, agora é o momento de vocês pararem e refletir. Que agora é o momento de eu dizer, poxa, agora eu quero aprender. Agora eu quero buscar conhecimento. Se eu não sei, eu vou buscar e vou ver. Todas as aulas dos outros professores estão sendo muito bem explicadas. As lives estão ficando incríveis, né? Então, assim, vocês têm como tirar dúvidas, sabe? Então, assim, aproveitem esse momento. Aproveitem para aprender, para querer conhecer mais, sempre mais.
conhecimento, ó, ninguém nos tira, tá certo? Essa viagem aqui do conhecimento ninguém tira da gente, tá bom? Não é uma colagem, não é uma decoreba, é um entendimento do saber, tá? Por isso que a nossa meta é saber, tá bom? Então tá, meus amores, então eu deixo essas atividades, na aula que vem vamos dar continuidade a esse capítulo, e estou aguardando então, ansiosa pelo retorno de todos vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, muita saúde para todos vocês e seus familiares, tá bom? Até a próxima.